Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de desejar um ótimo 2025 a todos, pedir que você deixe seu like e que você se inscreva aqui no canal para receber notificações quando eu postar mais vídeos. E, gente, hoje é um assunto muito polêmico, porque eu fiz um Reels, eu percebi que a galera realmente não tá entendendo esse assunto. Não todo mundo, algumas pessoas já entenderam, algumas pessoas já estão aplicando isso na vida delas, estão vivendo uma vida mais satisfatória, mais feliz, com mais propósito do que outras, né? Mas muita gente ainda não entendeu. Eu fiz o Reels na semana, né? Na semana passada, falando sobre amor ao próximo, né? Que Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo. Ele disse para amar como você ama a si. Isso quer dizer que você ama a você mesmo e com a mesma intensidade que você ama você, você também deve amar a outra pessoa. E tanto no Instagram como aqui no YouTube veio muita gente falar assim, não, mas João disse que temos que nos sacrificar pelo próximo. Ah, porque Jesus se sacrificou por nós, isso é um fato, né? Jesus se sacrificou por nós, isso quer dizer que a gente tem que se sacrificar por qualquer pessoa que seja. Aí eu fiz um esclarecimento no meu stories falando sobre o sacrifício necessário e o sacrifício desnecessário e para a gente entender realmente o que é o amor a você mesmo e o amor ao próximo, né? E por que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fica nessa ideia de não, então eu tenho que me sacrificar pelo meu próximo, às vezes você, digamos assim, vamos falar a verdade, gente. Teve manipulação da palavra de Cristo ao longo da história, né? E parte do mindset coletivo, né? A mentalidade coletiva, ela tende a pesar para o lado de que nós não valemos nada, nós somos sempre culpados. Afinal, Cristo se sacrificou por nós. Então, você já carrega a culpa de Cristo ter se sacrificado por você. E logo vem essa ideia de você sempre tem que se sacrificar pelo próximo, você sempre tem que pôr o bem-estar de todos acima do seu bem-estar. Aí o que a gente vê, as pessoas sempre abrindo mão, né, de tudo que elas gostam, né, deixando de lado a saúde, deixando de lado a sua própria felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar, com a falsa ilusão de estar ajudando o próximo. E eu vou explicar para vocês a diferença entre realmente ajudar o próximo e a diferença entre criar uma ilusão na nossa cabeça de que a gente está ajudando o próximo, quando na realidade a gente não está nem ajudando o próximo, nem ajudando nós mesmos. Porque tem o sacrifício que é necessário e o sacrifício que é desnecessário. Tem aquilo que você faz porque você precisa fazer para ajudar aquela pessoa e tem aquilo que você faz porque a outra pessoa falou que acha que é o que você tem que fazer e você querendo agradar, a outra pessoa acaba deixando de lado você mesmo. E, obviamente, para explicar isso, eu vou ter que trazer exemplos práticos, porque é muito difícil criar um roteiro e falar, quando é assim, então se checar isso, isso e isso, quer dizer que é isso. Checar isso, isso e isso, quer dizer que é aquilo. Não. Cada situação precisa ser analisada individualmente. Então, com os exemplos que eu vou dar, eu espero que vocês consigam analisar também as situações da sua própria vida e ver até onde que eu fui, que eu não deveria ter ido, e o que realmente foi necessário e o que não foi necessário. E a melhor forma que eu penso de trazer isso é trazendo exemplos práticos para a gente ver na prática o que seria, né, abdicar de você para o bem-estar do seu próximo e o que é abdicar de você sem propósito nenhum e se manter infeliz simplesmente porque dentro da nossa cabeça foi enfiado que a gente tem que ser infeliz, né? Porque já que Jesus se sacrificou para você, você não pode ser feliz, né? Vocês não acham que realmente o mindset social acaba levando a gente para esse lado da infelicidade constante? Por exemplo, tem gente que tem bloqueios com relação à abundância financeira porque acha que ser abundante financeiramente é algo ruim e que é algo injusto. Eu não posso ser rico quando existem pessoas pobres. Logo, você se submete a uma vida de pobreza, às vezes sem necessidade, porque a abundância financeira ela vem
para aqueles, né, que sabem utilizar bem a sua inteligência, que fazem bons negócios. Tanto que temos que no Velho Testamento os profetas de Deus, que eram as pessoas mais prestigiadas, né, que seguiam todos os mandamentos de Deus, geralmente, quase sempre, eram os homens mais prósperos. Eles tinham muitas terras, eles tinham negócios, eles tinham muito gado, tinham até escravos, né? Naquela época tinha até escravos, mas enfim, estou dando como exemplo. Que veja como no Antigo Testamento, aqueles profetas que eram os homens mais queridos por Deus, eram os homens também mais prósperos. Só que hoje a gente pensa, meu Deus, eu não posso ser próspera, porque sendo próspera, eu estarei indo contra Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando foi posto na nossa cabeça uma ideia que, na minha opinião, é totalmente ilusória. Tá, agora trazendo exemplos práticos. Exemplos práticos de sacrifício necessário, que, na minha opinião, é um sacrifício bem visto por Deus. Lembrando que, na época de Jesus, gente, era muito mais difícil viver, né? E era muito mais difícil ser cristão. Você se assumir cristão naquela época era você se sujeitar a ser perseguido, né? Naquela época não existia uma medicina tão avançada, então muitas pessoas ficavam doentes, aquilo era praticamente uma sentença de morte, e, né, era muito mais difícil de se viver. Então a vida naquela época era extremamente mais difícil do que a vida de hoje, vamos concordar, né? Então, sacrifícios que são necessários. Digamos que você tem o seu pai e a sua mãe e eles já chegaram numa idade muito avançada, a qual eles precisam de cuidados. Eles começaram a apresentar aí doenças físicas, né? Alzheimer, Parkinson, e para eles viverem bem, né? Eles precisam de cuidados diários. Aí, obviamente, se você não der esses cuidados para eles, você vai estar comprometendo o bem-estar deles, né? Sujeitando eles a situações ruins, às vezes, né? Nesse caso, você vai ter que se sacrificar, vai ter que abrir mão do seu tempo, abrir mão dos seus recursos financeiros para que seu pai e sua mãe tenham os cuidados necessários na idade que eles requerem esses cuidados. Isso, gente, é um sacrifício, na minha opinião, é necessário e eu faria sim. Por quê? Amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus dá o exemplo da parábola do bom samaritano. O que você gostaria que fosse feito com você quando você estivesse nessa situação? Eu penso assim, se eu estiver idosa e estiver precisando de cuidados, eu gostaria de ter alguém para cuidar de mim. Logo, eu cuidarei da pessoa que precisar do cuidado. Mesma coisa vale caso você venha a ter um filho que também precise de cuidados especiais, né? Devido a alguma doença, alguma coisa, né? E por aí vai. Às vezes é até um vizinho, né? Que você é apegada naquela pessoa e você opta por fazer o bem para aquela pessoa porque aquela pessoa realmente está precisando, né? Devido a algum fator ali externo, né? E você, obviamente, tem que passar pelo julgo. O que eu gostaria que fosse feito por mim nessa situação? E é uma situação que é necessária? Obviamente, se a pessoa precisa dos cuidados, é necessário. Alguém tem que dar os cuidados para aquela pessoa. E se os cuidados para aquela pessoa não forem dados, vai comprometer a saúde, o bem-estar dela ou até a vida dela, né? Então, obviamente, se você é cristão, é um seguidor de Cristo, você faria sim esse sacrifício pelas outras pessoas. Agora vamos falar sobre os sacrifícios desnecessários, que é o que a maioria das pessoas fazem, dizendo ilusoriamente estar fazendo um bem para o próximo, quando na realidade elas não fazem nem bem para elas mesmas e nem para o próximo. Um exemplo pessoal meu, gente, eu moro na Escócia, mas durante muito tempo eu sempre fiquei, digamos assim, me sentindo culpada. Sim, gente, igual eu falei sobre a culpa, isso aí é coletivo, isso aí é algo que acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Eu me sentia culpada porque as pessoas na minha sociedade, lá da minha cidade natal, falavam que era errado eu deixar a minha família para viver no exterior.
E durante muito tempo eu carreguei essa culpa. Aí eu ficava aqui, eu não conseguia nem ficar aqui, nem ficar lá. Porque quando eu ficava lá, eu queria estar aqui, e quando eu ficava aqui, eu me sentia culpada por estar aqui. E às vezes eu voltava pra lá, tentava trabalhar com a minha família, que é um negócio que eu nunca gostei, eu nunca quis, eu nunca tive vontade de trabalhar com as coisas que eles trabalham, mas eu me senti obrigada, porque todo mundo falava na minha cabeça que eu tava errada de deixar de lado a minha família pra vir pra cá. Agora vamos lá, gente, o que é deixar a sua família de lado? Até que teve um momento que eu tive que acordar pra vida. E eu falei assim, tem alguém na minha família que precisa de cuidados especiais? Não, não tem. Alguém na minha família vai se prejudicar caso eu não fique lá? Não, não vai. Porque a minha presença realmente lá não é necessária, digamos assim. O que acontece é que eles gostariam que eu estivesse lá. Com certeza, eles sentem saudade de mim, eles gostam muito de mim e eu gosto muito deles. E eles gostariam que eu morasse perto deles. Mas eu não estando lá, eu não vou estar prejudicando ninguém. Eu não vou estar fazendo mal para ninguém. Não vou estar, né? Esse é um exemplo pessoal meu. Aí me caiu a ficha. Eu falei, o que é um sacrifício necessário e o que é um sacrifício desnecessário? Eu abri mão de um sonho meu, de uma vontade minha, de um desejo do meu coração, que eu gosto de morar. Eu gosto de viajar, eu gosto de morar em lugares diferentes, assim. Eu não gosto de ficar presa numa cidade pequena. Eu me sinto presa como se fosse dentro de uma gaiola. E eu vivo um inferno astral. Tanto que quando eu estava lá, eu estava em depressão. Eu estava, assim, odiando a minha própria existência. Aí, o que acontecia? Eu fazia isso falando que eu estava fazendo porque eu estava pensando na minha família. Porque a minha família queria que eu ficasse perto deles. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha vontade nenhuma nem de estar viva. Eu não tinha alegria nenhuma de fazer nada. Gente, eu sofria para levantar da cama, porque eu não me conformava de estar naquele lugar, porque eu não gosto de lá. Pronto, não gosto da cidade. E fazer o quê? Aí, olha a ilusão da cabeça da pessoa. Eu tô dando meu exemplo pessoal, estou me expondo aqui para que talvez vocês, usando meu exemplo, consigam perceber também quando vocês fizeram isso. Porque acho que todo mundo já fez isso uma vez ou outra. Eu estando lá, justificando eu estar lá como estou pensando na minha família. Estou fazendo isso pela minha família. Eu estava me sentindo pior do que o cocô do cavalo do bandido. Estava num estado astral péssimo, a minha saúde mental estava no chão, eu não tinha energia para fazer exercício físico, eu engordei em torno de 10 quilos quando eu estava lá, minha saúde física estava péssima, minha saúde mental estava péssima, eu estava infeliz, todo o tempo que eu passei lá foi extremamente improdutivo, porque eu não conseguia, você não consegue ser produtivo quando você simplesmente está totalmente infeliz, simples assim. Até que eu falei, gente, não tem condição, tem que ir embora. Peguei minhas malas, vazei. Não aguento mais, peguei minhas malas e fui-me embora. E a família ficou triste. E é parente falando, não acredito, não sei o quê. E todo mundo reclama, todo mundo acha ruim. Beleza. Na hora que eu cheguei aqui na Escócia, né, foi a última vez que eu vim pra cá. Nossa, foi um alívio, uma alegria de estar seguindo meus sonhos, seguindo minha vontade. Eu voltei a recuperar a minha energia. Eu comecei a sair daquele estado de depressão. Eu voltei a me alimentar bem, voltei a praticar exercícios. Voltei a um estado de espírito feliz. Por quê? Porque eu estava seguindo meu coração. E o meu coração estava me mandando, falando, Karina, vai, voa e vai longe, tá entendendo? Era o que meu coração falava. Aí eu pegava aquele desejo do meu coração e punha dentro de uma gaiolinha bem pequenininha, falando que eu estava fazendo isso por alguém. E o que aconteceu? Obviamente, eu estando muito mais feliz, muito mais satisfeita, muito mais alegre, e eu esbanjando
Essa alegria, porque entendo, o seu amor ao próximo tem que vir de um estado de abundância. Ou seja, você está se amando tanto que você começa a amar o próximo na mesma intensidade que você está amando você. E, consequentemente, o amor que você dedica a essas pessoas próximas a você é tão grande e eles também ficam felizes de te ver feliz. Simples assim. E foi o que aconteceu. Quando eu estava no meu estado de alegria, no meu estado de abundância, no meu estado de felicidade, eu comecei a dedicar muito mais amor, muito mais atenção para as pessoas próximas a mim. Não próximas fisicamente, né? Porque eu fui para outro lugar. Mas essas pessoas também que me amam, viram que eu estava muito mais feliz e também ficaram felizes por eu estar feliz, obviamente. Porque você prefere ver a pessoa que você ama perto de você em depressão, trancada dentro de um quarto? Ou você prefere ver a pessoa que você ama vivendo longe de você, né, em outra cidade, em outro país, mas você vê que ela tá feliz, que ela tá fazendo as coisas que ela ama? Entende a diferença? Trazer outros exemplos aqui de pessoas que eu conheço, e não vou divulgar nomes, obviamente, mas só para exemplificar. Eu vejo muito pai e mãe. Eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo, né, muitos pais que dizem estar fazendo bem para os seus filhos, tentando adquirir bens financeiros incessantemente. Aí esses pais, né, eles trabalham mais horas do que o necessário, eles deixam de tirar férias, deixam de sair final de semana. E não tô nem falando que é pra sair, mas a pessoa às vezes deixa de fazer exercício falando, não, eu estou fazendo isso para os meus filhos, para que eu consiga deixar uma herança. Tem tantos casos que eu vejo assim, gente, de gente que quer deixar alguma coisa para os filhos. Aí o que faz? Deixa a educação dos filhos de lado. Porque você tá tão ocupado, preocupado em deixar uma herança pro teu filho, que você não está perto do teu filho, educando ele para que ele seja uma boa pessoa. Aí, às vezes, o filho, por falta daquela educação, acaba seguindo caminhos aí indesejáveis. E, de repente, quando aquela pessoa realmente vem a falecer e deixa aquela herança, aquele filho torra a herança em um mês com coisas que não deveria. E adiantou do quê? Adiantou do quê? Às vezes a pessoa teve um infarto, teve um AVC, porque não cuidou da saúde, né? Ou teve diabetes, porque falava, não posso fazer exercício físico porque eu tenho que trabalhar para que quando eu morrer, eu deixe pelo menos uma fazenda aí pro meu filho, né? Ou eu vi muitos casos, né? Pessoas mais idosas que nunca nem viajaram para lugar nenhum. E chega numa fase assim, cheia de arrependimentos. Nossa, eu deveria ter viajado, deveria ter feito isso. E deixou de fazer por quê? Porque achou que não fazendo estaria beneficiando aquelas outras pessoas. E no final do dia fez diferença para aquela pessoa ela não ter feito. Às vezes, se ela tivesse feito aquilo que o coração dela desejava, essas pessoas que ela supostamente diz estar beneficiando estariam também muito melhores e muito mais felizes. Porque às vezes a gente corre atrás de coisas que não têm importância. Eu lendo o livro do Marco Aurélio, as meditações de Marco Aurélio, né? E ele falando, né? Foca-te no que é eterno. O que é eterno, gente? Eterno é o nosso espírito, somente. Tudo que tem aqui nesse planeta é passageiro. É extremamente passageiro. Então, no final do dia, não faz tanta diferença. Tá entendendo? Se você trabalhou, em vez de trabalhar 8 horas por dia, você trabalhou 12 horas por dia, para você conseguir um carro melhor. Porque você falou, não, se eu tiver um carro melhor, a minha esposa vai gostar mais de mim. Ou, eu preciso dar um iPhone 16 pro meu filho. Eu preciso comprar um videogame pro meu filho. Aí você vai lá, se mata de trabalhar, fica mais tempo no serviço do que com a família, falando, não, estou fazendo isso porque eu estou pensando na minha família. Você está realmente pensando na sua família? Eu, no meu caso, eu estava realmente pensando na minha família? Porque se eu estivesse pensando na minha família, eu teria pensado que a minha família não ia gostar de me ver deprimida dentro de um quarto. Então, eu estava fazendo aquilo por quem?
no final você não tá fazendo nem por você e nem pela outra pessoa. Por quê? A outra pessoa não vai ser feliz vendo você se autodestruindo. Simples assim. Seja a sua saúde física, seja a sua saúde mental, seja qualquer coisa, né? Sobre a saúde física, gente. Quantas pessoas dizem: porque eu estou preocupado com o outro, eu não pratico exercício. Ou porque eu estou preocupado com o outro, não tenho tempo de me alimentar bem. Isso aí é um total caso de ódio a si mesmo. Sim, gente, isso aí é se odiar. Quando Jesus Cristo falou, ama a você mesmo. Se você não cuida do seu corpo, você não se alimenta bem, não pratica exercício, deixa a saúde sempre de lado, daí teu corpo está se deteriorando antes da hora, antes do que deveria. Isso é raiva de si mesmo, tá entendendo? Só que algumas pessoas acham que quando eu falo que nós temos que amar nós mesmos, na mesma proporção que vamos amar ao próximo, eles acham, então eu tenho que ser egoísta e pensar só em mim. Não, ser egoísta e pensar só em você não é amar a si mesmo. Por exemplo, tem gente que pensa, se eu estou falando que eu tenho que amar a mim mesmo, quer dizer, então eu vou pôr minha vontade acima de todos e vou ignorar as outras pessoas e... Por exemplo, eu tenho filhos, vou deixar meus filhos com a avó e vou sair pra balada, porque eu amo tanto a mim mesma que eu quero ir pra balada. Se eu amasse a mim mesma, eu não tava deixando os filhos que eu fiz e coloquei no mundo pra sair pra uma balada que não vai me trazer benefício nenhum. Muito provavelmente vai trazer malefícios, né? Uma balada faz mal ao corpo, sim, gente. Ir pra balada faz mal ao seu próprio corpo. Porque você provavelmente vai ingerir muita bebida alcoólica, vai ingerir substâncias indesejáveis, vai ficar até muito tarde, você vai se sujeitar a qualquer tipo de coisa ruim que possa acontecer, né? Quantas pessoas não são, sei lá, né? Imagina assim, você tá tão alcoolizado que você pode bater seu carro, você tá alcoolizado, você pode, né? Enfim, acontecer várias coisas. Eu, quando eu era mais nova, eu gostava muito de ir pra balada. Já me meti muito em encrenca, já bati meu carro. Isso é amar a si mesmo? Se você faz essas coisas, você não tá amando você mesmo, entende? Então, as pessoas não percebem a diferença entre essas coisas. Quando eu falo amar a você mesmo e amar muito você mesmo, você tem que amar muito você mesmo. Mas esse tipo de coisa não é amar a si. Você não vai estar amando você mesmo se você deixar de lado sua família para ir para balada, dirigir alcoolizado e fazer besteira. Isso aí é se odiar. Porque você vai estar colocando a sua vida em risco. Se você coloca a sua vida em risco, você não tem amor nenhum a você. Tá entendendo? E, novamente, se você ama também tanto, por exemplo, eu amo muito os meus filhos. O que vai ser mais vantajoso para os seus filhos? Você trabalhar 12 horas por dia, se lascar, ficar aí com a saúde mental péssima. Provavelmente você vai ficar tão estressado por causa de trabalho que você vai ficar viciado em remédio para dormir. Sem tomar remédio para dormir, você não vai conseguir, né? Não vai conseguir dormir. Vai se viciar em antidepressivo e não sei o quê. O seu filho vai ficar o dia inteiro, quando não estiver na escola, vai estar só Deus sabe com quem, vai estar sendo criado por um computador, isso aí, você vai estar amando quem? Você tá amando quem? Você não tá amando nem você e nem o seu filho. Porque a sua saúde mental vai estar péssima, a sua saúde física vai estar péssima, o teu filho vai estar sendo criado por só Deus sabe quem, as coisas que ele vai estar aprendendo, né? Aí vai estar aprendendo na internet, só Deus sabe o quê. E quem amou quem? Nem você fez pelos seus filhos e nem eles também não vão estar felizes. Ah, mas eu dei um iPhone 15 pro meu filho de Natal. Você acha que isso faz uma criança feliz? Não faz. Obviamente que não faz. Ah, mas se eu não der, os amiguinhos da escola, não sei o quê. Os amiguinhos da escola é irrelevante, gente. Enfim. Esses são alguns exemplos que eu tô conseguindo pensar agora. E essa é minha opinião pessoal, baseada nos meus estudos pessoais também, gente. Lembrando, aqui eu não trago nenhum dogma, nada imposto por religião nenhuma. Isso aqui é o que eu peguei, eu li, eu entendi as conclusões que eu cheguei, baseado nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu vejo as outras pessoas vivendo, né?
E como Jesus disse, tira primeiro o cisco do teu olho para depois, vendo mais claramente, você ajude seu irmão a tirar o cisco do olho dele. E eu dei aqui meu exemplo pessoal, porque naquele momento eu estava com um cisco dentro do meu olho. Porque eu achava que eu estava amando a minha família fazendo aquilo, na realidade eu não estava nem me amando e nem a minha família estava sendo beneficiada porque eu estava o pó da rabiola. Entenda isso, se você estiver o pó da rabiola, você estiver acabado fisicamente, mentalmente, destruído, não sei o quê, as pessoas às quais você diz está beneficiando não vão estar beneficiadas. E elas não vão estar felizes, porque elas vão olhar para você e ver que você está acabado. Entende o que eu quero dizer? É isso que algumas pessoas, não todas, que vêm comentar nos meus posts, não entendem. Isso de estar se sacrificando o tempo todo é algo que foi imposto no mindset coletivo, aí, pelas lideranças globais, já para manter nós como belos subordinados e escravos, de você sempre tem que deixar tudo que você quer, tudo que você gosta, deixar a sua saúde física, deixar o seu bem-estar de lado e estar sempre se sacrificando. Você não tem que estar sempre se sacrificando. Aliás, às vezes o maior ato de sacrifício é você abdicar dos seus desejos momentâneos por algo que realmente é duradouro. Porque se você ama a si mesmo, você abre mão das coisas que não são duradouras. Entende? Ah, mas eu tenho desejo de ir pra balada e tomar um monte de cerveja, eu tenho desejo de tomar substâncias ilícitas, eu tenho desejo de não sei o quê. Isso são desejos. Se você não é capaz de abdicar mão de desejos em prol do seu bem-estar físico e o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar mental, você não está amando a você mesmo. Entende? Quem é mais espiritualizado entende facilmente isso que eu tô falando. E esse vídeo aqui não é para você que entende facilmente esse assunto. Esse vídeo aqui é realmente para quem acha que ainda tem que ficar toda hora vivendo igual o cocô do cavalo do bandido. Que é isso que foi dito pra gente, é isso que foi imposto. O mindset coletivo te arrasta para isso, como vocês podem ver. Eu fiz um vídeo falando que você tem que amar a você mesmo. Já veio um monte de gente me atacar, falando que eu não estou interpretando corretamente, que Jesus falou que temos que nos sacrificar. Imagina assim, você falar, cara, você tem que se amar, e você tem que se amar, e você tem que se amar muito. E a pessoa vem e vê coisa ruim nisso. Para você ver o quanto essa verdade está tão encravada dentro do cérebro das pessoas que só de você falar para a pessoa que ela tem que se amar, ela já vê problema, ela já vê defeito, né? Mas enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, incluindo o meu exemplo pessoal, para que vocês entendam, mas cada caso é um caso. Cada caso deve ser analisado individualmente. Eu faço isso na minha vida hoje e eu convido vocês a fazerem o mesmo. Se você está numa situação que é indesejável para você, parar e se perguntar, eu estou fazendo isso? Eu estou beneficiando a quem fazendo isso? As pessoas às quais eu digo estar beneficiando, elas realmente estão precisando desse benefício, né? Porque tem também a ideia de tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Jesus Cristo disse para a gente sempre ajudar quando possível. E sim, a gente deve ajudar quando possível. Mas e quando você já ajudou uma, já ajudou duas, e a pessoa ela não quer a sua ajuda? Às vezes ela fala que quer, mas você vê que ela pega a tua ajuda e não faz nada com essa ajuda. Você realmente está ajudando ela? Vamos supor, uma pessoa que é levemente, digamos assim, preguiçosa, uma pessoa que não gosta de trabalhar, uma pessoa que não busca se esforçar nas coisas, ela tá sempre lascada, tá sempre sem dinheiro, não sei o quê. Aí você foi lá, você já emprestou dinheiro, a pessoa já foi morar na tua casa, ela já tá comendo a tua comida, que não sei o quê. Só que às vezes você está fazendo aquilo, você na realidade está alimentando a preguiça daquela pessoa, entende? Aí você fica, né, paranoico,
Cara, eu sempre ajudo, a pessoa não faz nada, não continua preguiçosa. Às vezes é a tua ajuda que tá fazendo a pessoa preguiçosa, tá entendendo? Porque que cada situação tem que ser analisada cuidadosamente e individualmente, porque às vezes também o que a gente diz ser a ajuda pode gerar mais malefícios para aquela pessoa do que realmente ajudar ela. Por exemplo, um filho que é muito mimado, um filho que os pais dão tudo o que ele pede. Ah, mas o meu filho quer um iPhone, eu dei um iPhone para ele. Estou fazendo bem para ele? Você realmente está fazendo bem para ele? Porque e às vezes a criança cresce com a ideia de que eu posso ter tudo o que eu quero a hora que eu quero. Aquela criança não se preparou para o mundo real. Na hora que se torna adulto, na primeira situação a qual encara a realidade em que as coisas não são da forma que ele gostaria que fossem, a criança não, né? O adulto se frustra, né? Não sabe lidar e, né? Por quê? Porque não teve o treinamento que deveria ter tido em casa, que é de um pai e uma mãe falar, pôr limites, falar o que ele deve fazer, o que não deve, fazer com que ele entenda que as coisas não são sempre do jeito dele. Entende como cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado individualmente e cuidadosamente para que a gente entenda. É realmente necessário? Esse sacrifício meu vai estar realmente beneficiando aquela pessoa? Então, novamente, né, eu comecei a falar ali, o que eu faço? É necessário? É necessário. Tá beneficiando a pessoa? Tá beneficiando a pessoa. Então, eu faço. Igual eu comentei, é um parente que tá hospitalizado, precisa de alguém lá para cuidar, vocês têm que se revezar e cada um cuida uma hora. Beleza, gente. Isso faz super o sentido e eu com certeza faria isso por qualquer pessoa que tá no meu círculo familiar e também por outras pessoas também que às vezes não estão nem no meu círculo familiar. E mas o sacrifício é necessário? Não é necessário. Um iPhone é necessário? Não é necessário. Dar um PlayStation novo pro seu filho é necessário? Não é necessário. O que não é necessário também? Aquele vizinho que tá sempre lascado veio de novo te pedir dinheiro falando que tá quebrado. É necessário? Não é. Muito pelo contrário. Às vezes você fazendo aquilo por ele vai incentivar ele a realmente não dar jeito na vida dele. Você tá ajudando ou tá prejudicando, né? E, obviamente, né? Se você estiver, a sua saúde física, a sua saúde mental estiver péssima, você não vai beneficiar ninguém. Muito menos as pessoas que você pensa beneficiar, que é a sua família, os seus filhos, seus pais, por aí vai. Porque se você não está em condições físicas, em condições mentais, você não está em condição de ajudar ninguém. Simples assim. Então, o seu bem-estar físico e o seu bem-estar mental tem que ser a sua prioridade. E com o seu bem-estar físico e com o seu bem-estar mental, quando você realmente entender isso sobre se amar, você vai perceber que o seu amor ao próximo vai triplicar, quadruplicar, vai multiplicar milhões de vezes. Porque quando você está se amando tanto, pondo a sua saúde como prioridade, o seu bem-estar como prioridade, o que acontece? O seu copo começa a transbordar. Sim, gente. Aí você começa a amar o próximo de uma posição de transbordo e não de uma posição de falta. Agora, quando o teu copo tá pela metade e você acha que vai ajudar o outro esvaziando mais o seu copo, acaba você com o seu copo vazio e o outro, né, não vai ter nada. Entenderam o que eu quero dizer? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixe um comentário, faça as perguntas, se concorda, se discorda, se acha que faltou ser dito alguma coisa, né? Aqui estou tentando trazer o assunto da melhor forma que eu consigo, tentando trazer exemplos, mas obviamente sempre tem um pontinho ou outro que às vezes ficou faltando comentar, às vezes que ficou, às vezes sem explicar tão bem. Então deixa os comentários, se vê nos comentários eu achar que precisa de mais esclarecimentos, trago aqui mais situações para a gente esclarecer melhor essa questão. Espero que isso seja útil para vocês, espero que isso seja um incentivo para vocês buscarem o bem-estar de vocês, gente, buscar cuidar da sua saúde, cuidar da sua própria alegria, o que me deixa feliz, o que me deixa alegre,
porque sendo feliz, sendo saudável, vocês com certeza vão conseguir dedicar muito mais amor e muito mais alegria para as pessoas que estão ao redor de vocês. E fiquem bem, tenham um ótimo 2025 e fiquem em paz, gente. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom?